Eu fiz o exame agora. Depois? Eu fiz também um exame, meu colesterol está muito alto. Tá, pessoal. E também tem uma chefe minha, ela pediu oração, ela está sendo muito assediada, sabe? É mesmo. É, né? É muito professor e ela, como sendo secretária, está sendo muito cobrada. Entendi. Ela está entrando em parafuso. Entendi. Aí, seu Cláudio, por favor, bote eu nas suas rezas, né? Bem católica, sabe? Pessoa que necessita. É. Aí a gente tem um contato, né? Uhum. Aí quando eu estou precisando de um estudo, escrever, É. aí ela vai ter contato É comigo. bom que ela vai. Aí o nome dela é Jurani, sabe? É Lindojane. Meu Deus. Lindojane, né? Mais alguém? Orações. Agradecimentos. Você está com agradecimento. Orar, né, da minha casa, da minha família. Como é que tá o nome da moça? Amanda. Amanda, né? Tá bem, Amanda? Tudo bem? Tá, né? Tu tá no trabalho, ela? Tá no trabalho aí? Tá. Tá? Não, mas ela saiu daqui, né? Ela saiu É outro, e né? agora tá lá no Reginaldo de novo. Do irmão dela. Ah, é, né? Quero agradecer a Deus pelos momentos que a gente está tendo lá com a Eduardo. Eu achei sua mãe bem receptiva, Antônio. Terça-feira. Eu gostei, ela. Não é uma pessoa maravilhosa. Igual, não. É. É verdade. Grande mulher, com certeza. E agradecer a Deus pela minha saúde. Estive doente, assim, 2 dias atrás. Foi? Minha mãe se melhor hoje, graças a Deus. Foi. Quem acha? É. Graças a Deus que eu tô bem. Também queria agradecer pela minha semana, pelo meu trabalho. O labirintite quis me pegar essa semana, mas Foi o meu mesmo. remédio voltou. Ah. Fiquei tão bem. Já, mas eu fico muito deprimido quando vem essas crises de labirintite. Que fica, é pesado, né? Eu fico sem trabalhar, né? É mesmo. E agora tá andando mais, né, no carro, pra poder, né? Que é perigoso você dirigir. Se der ali. Tontura, é o que eu acho que eu tive. Não sei se é. Mas tontura. Mas eu já tive crises tão fortes que eu já fui internado em 5 vezes. Pode ter. Já cheguei em hospital desmaiado, já vomitado. Já veio Cássio, crise muito forte pra mim. Vamos conversar. O Antônio? Cancelei a viagem da Calcaia. El Señor es grande y canceló el viaje para robar nuestro Dios aquí en todo. Que bom. Que bom que Deus, em todo momento, Ele é bom, Ele cuida de nós. Nós pedimos as coisas e Ele escuta nós. Escuta. Como todo o que já contamos nessa história de hoje, né? A gente lembra dele e ele alegra nós. Hoje, pelo menos, trabalhei bastante. Quando era 2 da tarde, estava com fome. Aí havia 2, 3 clientes para botar cabelo. Fui a botar cabelo. Aí falei, Deus me ajude. Aí passou o tempo. E 5 da tarde, eu lembrei de almoçar. Digamos, Deus me ajudou a trabalhar e não pensar em comida. Para que você veja que Deus é bom. Ele ajuda nós quando nós pedimos as coisas de coração. Ele escuta nós. Em nome do Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos para a página 23. Vamos tirar uns 5 cânticos.
Cântico 157. 157. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, meu irmão. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. É muito triste, nós grandiosos de Deus, mas porque cada um de nós recebemos um novo coração novamente. Cântico 159. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. 161. Movemos ao Senhor, movemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai.
seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amado, assim, em Cristo Jesus, Pai. Venho te agradecer por mais um momento que tu tem me dado, essa terra, te engrandecer, te louvar, teu santo nome. Eu venho te pedir, meu Deus, por esse culto que está aqui na casa do irmão Antônio. Cuide de cada um de nós, nos protege. Nos faz, ó Deus, ser luzeiro. Cuida da minha esposa, Pai, cuida do irmão Antônio, Pai, da mente dele, se for do teu querer, da tua vontade, o teu nome ser engrandecido, o seu corpo. Cuida também, Pai, da Jane, do socorro, de orientação, que essa orientação, meu Deus, vem de ti, e que o Senhor possa estar me ajudando a ser luz naquelas trevas, porque só eu sei como as coisas. Cuida dessa casa, e em Cristo Jesus também cuida da viagem do irmão Helder, Pai. Cuida também do evangelismo ali, Pai. Tu sabe que aquela igreja, Pai, uma igreja que te ama, uma igreja que já tem uma idade, Pai, de um adolescente, mas cuida dela. Precisamos do Senhor, Deus, ao nosso redor, nos protegendo de tudo mal. E em Cristo Jesus, Pai, eu te oro, eu te peço, fica com cada um de nós que está enfermo, Pai. Normal, eu, e aqueles, meu Deus, que tiveram que te agradecer. E em Cristo Jesus, eu te oro, eu te peço, amém. Vamos sentar. Meu Senhor, louvamos essa missão. Eu trouxe aqui uma reflexão rápida,
mais a gente vai. Vamos abrir nossas Bíblias. A gente refletir um pouco sobre a escolha de Deus para alguns. Deus escolhe alguns para a glória, e Deus escolhe alguns não para a glória. Como escolheu Paulo, que também era errado, para ser seu servo. Escolheu Judas para isso, Saul para aquilo. Então vamos ver sobre o faraó em Êxodo 34, que também foi outra escolha não boa, né? 34, não, Êxodo 14, versículo 4, a partir do versículo 4. Primeiro. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Em que capítulo? Capítulo 14, versículo 4. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito todo o povo que fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos para o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel, para que não nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e todos os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração do Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Aqui vemos que o Faraó não precisava ter sofrido 10 pragas, né? Bastava uma e ele ceder. Né? E até depois das 10 pragas, ele poderia ter deixado o povo ir, né? Mas como Deus endureceu o coração dele um pouco mais, porque ele já era rude, ninguém sabe qual o motivo que Deus escolhe certas coisas, a gente só apenas aceita e glorifica. E a ponto de irem e morrerem todos afogados lá no Mar Vermelho. E assim Deus ser glorificado nisso. Esse é o lado ruim de uma escolha. Agora vamos em Atos 9. A partir do versículo 3. Aqui nós vamos ver a escolha de Saulo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E
Disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Agora vamos pular para o versículo 15. Quando Deus já fala para Ananias, né, que ele deve fazer. Então, disse assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo as mãos, e disse: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que se tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos umas escamas e recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. Aqui é uma bela escolha, né? Que Saulo, depois passou a ser Paulo, foi um grande profeta, né? Do Novo Testamento, grandes cartas que hoje conduzem a nossa vida no dia a dia. E fica aqui a nossa não questionamento, a nossa reflexão de como Deus escolhe alguns, né? Como escolheu Saul, e eu despertarei ciúme de Saul sobre Davi. E Deus amava Davi e nem tanto Saul. E Saul passou a vida toda perseguindo Davi. Saul tinha erros, mas Davi também teve vários, né? Adultério, morte, essas coisas. Mas Deus seguia firme com Davi e foi fiel até o final. Não cabe a nós tentar entender isso, né? Só glorificar e... Tem um versículo na Bíblia que é Deuteronômio, Deuteronômio 29, 29. Ele vai ensinar essas coisas a nós, né? A minha reflexão é breve assim. Se vocês quiserem dar mais uma pincelada aí, Pois é, a pincelada que eu vou dar é essa aqui. Né? Só para mostrar, porque quando chega um ponto de a nossa mente expandir tanto, né, para compreender os propósitos de Deus, a gente pode deturpar. Começar a questionar, né? Até mesmo deturpar a palavra de Deus. Aí, com 29, 29, o Deuteronômio, ele vai nos ensinar o seguinte. Pode ver? Eu estou com minha vista mesmo aqui. As causas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos toda a palavra desta lei. As coisas encobertas, que não dá para a gente dizer, vamos deixar em Deus. Mas revelada. Tá vendo onde eu vejo assim. Mas assim, nessa questão tem coisas assim que dá para entender, né? Por exemplo, Faraó era mau. Deus não fez ele ficar mal. Ele era mau. Já era mal, né? Era mau. Aí o texto lá no começo vai dizer que passaram muitos anos, que aqueles, Deus vai mudando, né? Os anos, séculos. E aí aquele que se levantou nada ouviu falar sobre José. E o povo de Israel ficou lá, né, no Egito, cresceram, multiplicaram, se fortaleceram. E aí bateu o quê? O medo. Olha, eles são tão fortes, são tão uma multidão maior que nós. O que nós vamos fazer para conter esse povo? Porque eles podem se unir com
um exército maior, inimigo, e nos derrotar. Então vamos botar o jugo para cima deles, né? Aí o texto da Bíblia fala claramente as maldades, né? Ao ponto de pegar os meninos e mandar matar. Tanto que mandou as parteiras não quiseram, depois o que eles fizeram? Pega o menino e joga no rio. Pronto, já que a parteira não está matando, como ele pediu, ó, nasceu o menino, mata. Então pega os meninos, joga no rio. Então, esse é o coração desse homem, né? Que Deus, olha, o coração, quando Deus diz assim, eu endurecerei, né? É porque as maravilhas que Deus ia lançar ali era suficiente para ele se render. E essas maravilhas de Deus fazendo, até chegar à 10ª praga, era para ele já estar com o coração mole. Mas o coração dele foi mais duro, com mais ódio, né? Então não é Deus tornando ele mau. Então ele já era. É Deus mandando poderes e poderes, e aí ele com mais ódio ainda, por causa dessa manifestação do poder de Deus, e o orgulho, né? Porque é orgulho. Saulo também foi orgulho. A mesma palavra que Deus usou, é interessante isso até, né? Porque quando Deus disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? É a mesma palavra no texto original, hebraico, é a mesma palavra que foi usada com Saul. Orgulho. Saulo tinha orgulho até da religião. Ele nem era mau, como o faraó, ele não era mau, né? Ele até vai dizer depois, olha, eu persegui com amor consciência, achando que eu estava agradando a Deus. Mas havia um orgulho de se manter naquela placa, né? A fariseu, sou dos fariseus, um zelo. Então, era um zelo orgulhoso. Então, assim, em nenhum momento Deus escolheu pessoa para serem más. Essas são decisões das pessoas, né? É tanto que Saulo, ele se rendeu aos pés de Deus. Ó, bastou a luz chegar. A luz chegou, caiu o cavalo. Senhor, quem é tu? Né? Estou te perseguindo. E já Faraó, com todas aquelas coisas acontecendo, ele ainda está lá. Não vai, não vai, não vai. Então, assim, não é uma escolha, nunca é. Se você ler todas as escrituras, você vai ver que nunca Deus escolheu pessoas para ser mal. Nem Judas. Até quando Judas está lá entregando Jesus, Jesus se coloca na frente dele. Jesus se coloca na frente dele e diz assim, eu estou aqui. É como se Jesus estivesse dizendo, não me entrega, não me veja. Eu estou aqui. Vocês estão procurando a mim? Eu estou aqui. Como se ele está querendo livrar Judas do que ele ia fazer. Então, Deus não criou ninguém para ser mal. Isso são nossas próprias escolhas. Agora, o mal às vezes se evidencia quando Deus mostra tanto ali a glória dele e você continua rebelde. Aí se evidencia, a pessoa se torna pior. Não tem uma frase que diz assim, quando você encontra Deus, você só tem 2 maneiras de você ficar. Ou melhor, ou pior. Ninguém fica igual. Nunca ninguém será a mesma pessoa mais. A partir do momento que ela tem encontro com o Senhor. Então, o coração de Faraó, ele foi endurecido. Quando o texto diz, Deus endureceu, Deus está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo, olha, foi tanta coisa para ele mudar, se arrepender e deixar tanta proeza vinda de Deus. E ele ficou rebelde, orgulhoso, morreu. Não sei se os irmãos concordam com o que eu estou dizendo. Assim, não é que eu discordo, né? Mas sobre Judas, o texto fala bem claro que ia ter um do meu dos 12, ia ter um, que ia ser o filho da perdição, né? Querendo ou não levando para o lado da predestinação em relação pontual. Não, o Antônio vai nascer para ser um servo de Deus, ou o Elton, ou o Cláudio. Porque nós temos que... tem uma passagem da Bíblia que diz que até os maus
são para Deus, para a sua glória. Quando ele vê a justiça dele, vai provar que a justiça dele vai aniquilar o mal, né? Vai destruir o mal. Então, não predestinação, mas dos 12, ia ter um conflito da perdição. Tem aquela passagem da Bíblia e disse, ó, vai vir escândalos, né? Mas o que é que fala? Ai, é daquele que vai escândalo. Melhor seria o quê? Pegar uma pedra de moinho, mas olha só, botar no poço, botar no... Pescoço E- e jogar. Então, assim, não é, irmãos, uma coisa pontual, que Deus vai escolher no ventre aquele para ser perdido, para condenação, porque a Bíblia diz, temos que vão nascer para condenação, porque na criação do Senhor, Ele querendo que o homem, né, a sua criatura mais semelhança, ele já vencesse o inimigo que estava lá como serpente. Se o homem e a mulher não obedecem a serpente ali, a vitória nossa do homem já estava estabelecida, não caiu no conto, né? Venceu. Uma vez que o homem entregou tudo aquilo que Deus confiou e entregou na mão da serpente, porque ele entregou, né? Confiou a ela. E aí vem o pecado, e pelo pecado vem a morte, então a morte no mundo. Então, de uma forma total, na criação, na humanidade que somos nós, o quê? Aqueles que nós vamos ver vai ser tendencioso, inclinado o quê? A maldade, a perdição, na dureza do coração dele. Por exemplo, Abel e Caim, né? Caim, o que é que Deus fala para ele? Ele estava com o quê? O que é que Deus fala? O pecado está aí na ponta, ó. Está batendo. Mas o que é que Deus diz ali? Acaba de te dominar. Está vendo? Dado princípio. O que eu analiso, assim, essas coisas, desse relacionamento de Deus com uns e com outros, até dos passados, Isso. e comigo, eu analiso. Por mais que você erre, ou por mais que você faça, Deus quer que você esteja sempre do lado dele. Sim. Né? Por isso que as coisas para uns deram certo e para outros não. Isso. Aí, o que é que nós vamos ver justamente? Para quem é que deu certo? Se Caim escuta a voz de Deus e Deus só pecado, está aí, acaba tudo. Tinha dado certo. Tinha dado certo. Ele tinha É verdade? dominado e não tinha Isso. matado o irmão. Se Faraó, na primeira praga, ele se arrepende e vê o poder de Deus, ali Deus, se ele tem um coração inclinado a reconhecer aquele Deus como Deus poderoso e se render a ele ia passar para a segunda e para a terceira. Mas, infelizmente... Talvez tivesse acontecido bênçãos até na época, Isso, como aconteceu com justamente, José, né? porque Deus sempre quis provar. Mas, infelizmente, é o que o texto fala. Quando chega lá, ali na reta final, ele não se arrependeu, não mudou, não se rendeu, aí Deus é o que está falando. Naquilo ali, é Deus que endurece o coração dele. É Deus que diz assim, para você quer continuar na maldade, que a sua razão, Deus entrega ele, porque, endurecer. Se o coração dele, na primeira praga, na segunda, a mulher se torna sensível e busca a Deus, e ele mudou o coração, se Deus endurece o coração dele naquele momento de arrependimento, o coração dele fica, vamos dizer assim, estático, parado, no momento de coração transformado. Quando é que Deus vai e coloca um gelo, deixa um estalta no coração dele? No momento que o coração dele está o quê? Duro, com raiva, com ódio, com maldade, com pensamento mal. Então, assim, Deus pegar aquele, do jeito que está ali e Deus mesmo congelar, vamos dizer, se usar essa palavra, deixar do jeito que está. Saulo tinha tudo aquilo, aquele dois e aquele local para resolver, mas no momento que ele fica cego, cai ao chão e escuta a voz, naquele mesmo momento, o que é que Saulo faz? Ele escuta a voz e se expõe. Você mesmo falou uma vez, que eu não me esqueço nunca, Antônio, que uma vez um rapaz falou assim, me deu um conselho, se expõe a palavra, foi isso? E você fez o quê?
Se expôs. Nem tanto, né? Levou tempo. Mas com aquilo que você gravou e começou a dar um pouco de ouvido, um pouco de credibilidade, no pouco que você fez ali, o que aconteceu? Deus foi trabalhando. Eu fui frequentando outras igrejas Isso. e passei a realmente, nunca abandonei a palavra de Deus, embora com meus pecados, meus erros, e as coisas sempre deram certo. Isso. Né? Então, olha o momento que Deus, vamos supor, guarda ali aquele que você, de alguma forma, bem pouquinho, mas começou a se expor, começou a inclinar para aquele. Se naquele momento, ou outro momento, você, esse negócio de crer de palavra, eu tenho minha vida, eu resolvo. Se você fica com o coração naquele momento e Deus deixa daquela forma, você se torna cada vez mais duro, mais rebelde, mais insensível, não ia se expor de alguma forma, mesmo passando por algumas decepções, vamos dizer assim, né, no meu, de pessoas que estavam com a palavra aqui na mão, mas você estava ali, cavando, buscando, confiando em algo além do que pessoas que você decepcionou. E o que foi aconteceu? No momento lá, Deus chega e alcança você através do Evangelho. Mas você, de alguma maneira, sem perceber, você se expôs. Agora, se você não se expõe, Saulo deixou aquilo acontecer. Faraó não deixou na primeira e na segunda, até chegar o momento que Deus congela ele naquela situação dele, e é Deus que endurece. Como ali no meio dos 12 tinha que ter um filho da perdição, infelizmente quem não mudou esse quadro e recebeu aquilo ali foi Judas, ficou para ele. Como hoje na humanidade, você vê em João capítulo 1, Jesus veio para o que era seus. Quem era o povo escolhido de Deus, o maior? Israel está escolhido, não tem como questionar. Deus escolheu Israel. E Romanos fala, foi de lá que veio Jesus. Foi de lá que veio a promessa. É de lá mesmo, é o escolhido, não tem que questionar o gentio. Mas veio para o que era seu, escolhido, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que recebeu é chamado de quê? Deu o poder de se tornar o quê? Filho de Deus. Para aquele que recebe. Olha que interessante, para não ficar só nas minhas palavras, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 11. Segundo Tessalonicenses 2, 11. Esse pastor falou assim, eu fui pastor com 18 anos, sempre nasci já dentro da palavra. Meu pai nunca foi. E eu fui para a África, passei 6 anos, voltei para ser pastor. E ele já era velho, esse pastor. 50 e tantos anos da minha idade, 60 anos. Está aí meu pai dentro da igreja batista, né? Desde que eu sou pastor, que meu pai tenta sentir esse chamado de Jesus e nunca teve. Mas toda a vida dentro da igreja, se expondo à palavra. Só que ano passado ele chegou para mim, já com 90 anos, e falou, meu filho, chegou a hora, eu senti isso. Ele resolveu se batizar. Mas bem 30 anos dentro da igreja, frequentando sem. Ele falou, você tem que se expor. Eu cheguei lá com a Fernanda com câncer e eu querendo ouvir maravilhas e tal, porque era um pastor muito conhecido. Tá? Ele falou, eu não sou ninguém. Se expõe à palavra, converse com Deus, faça suas orações. Isso aí até um pouco meio decepcionado, mas depois eu fui entendendo. Bom, essa segunda Tessalonicenses. Capítulo 2, leia ontem, o versículo 11 e o 12. Rapaz. Por aí. Tessalonicenses. Versículo 2, qual é o versículo? Capítulo 2, versículo 11 e o 12. É onde
É por isso que Deus enviará, Isso. e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Olha só, então quem é que vai enviar a operação do erro para essas pessoas? Para elas acreditarem, quem é que vai fazer com que elas vão acreditar na mentira? Quem é? Que está dizendo aqui? O próprio Deus. Mas por quê? Qual a razão? Por que Deus vai fazer isso para essas pessoas? Por quê? Aí está no 12. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Olha só, você tá vendo? Aquele que não ama a verdade, que não quer, e ele fica ali naquele meio termo e querendo, como é que eu posso dizer, se balançar, duvidando de Deus, do poder de Deus, por conta O que ele disso, quer dizer que tiveram prazer na iniquidade? tiveram prazer Prazer na na iniquidade. iniquidade. Iniquidade quer dizer o quê? Os erros, né? A iniquidade é entendido como aquele que conhece a verdade, mas diz que é mentira. Abandona aquilo lá. É o que o texto está dizendo. Veja o versículo 10. E com todo engano da injustiça para que os que perecem, Porque porque não não receberam o amor de verdade para que se salvem. antes pelo contrário. Né? Antes pelo contrário. Né? Por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação dele, para dar crédito à mentira. Por exemplo, eu sei que a Igreja de Cristo, né, os ensinamentos, ele está mais próximo da Igreja primitiva. Mas eu brigo com ela. Enquanto abro uma portinha lá e começo a ensinar as coisas da minha maneira. Então, por exemplo, eu vejo que eu chego e eu uso um instrumento musical. Aí então eu passo a não aceitar a verdade de Deus. E Deus me entrega ao meu erro. Então eu passo a ser iníquo diante de Deus. Porque eu não acolhei o amor da verdade necessária. A própria palavra vem de equidade. Equidade. O que é uma equidade? Aquilo que é íntegro, aquilo que é reto, aquilo que é verdade, aquilo que é puro. Aqui o texto já fala, o contrário de verdade, segundo esse texto, o contrário da verdade. Não, aqui, mas segundo que iniquidade. Ele está falando dois pontos. Um ponto é aquilo que é uma verdade, né? E Deus vai dar, não a operação do deu acreditar na mentira. Ele vai dar a operação de eu me inclinar para o evangelho, obedecer e ser sensível às coisas de Deus. Uma vez que eu não parto para dar ouvido à verdade, à equidade, aquilo que é puro, eu saio dessa parte e pulo para a parte de quê? Da iniquidade. Eu tenho prazer na iniquidade. Eu não tenho prazer, é muito chato a reunião. Uma vez eu falei para o irmão lá na Paraíba, irmão, a pior igreja que tem para o ser humano é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo fala, nossa. Isso é a palavra, aqueles que estão reunidos só com o privilégio da palavra de Deus, né? Nós somos a igreja de Cristo aqui. A igreja de Cristo não por placa, mas por nós que nos sentamos e nos alimentamos desse alimento da palavra, confiando unicamente no Evangelho de Jesus e na salvação, nós. E eu disse para ele, irmão, a pior igreja para o ser humano é a igreja de Cristo, nesse contexto de igreja, que só tem uma, né? Monótono, né? Monótono, tá vendo? É monótono, é chata pro corpo. Não tem, sabe? Não tem fervor, gente falando exaltado, falando em língua, batendo no pé. Saber, rapaz, o que aconteceu com a minha vida, com o meu negócio, com o meu amor. Rapaz, como é que eu vou multiplicar minha renda? Como é que vai ter o chato? Porque para nossa carne, a palavra é desconfortável, é cansativa, é pesado. É muito chata a nossa reunião. Irmão,
A reunião nossa em casa é chata, no prédio é mais chata ainda. E para ler só a palavra e mais nada, o nosso corpo pesa. Mas olha só, é justamente esse, não sei se a palavra certa é antídoto, né? Mas é essa forma, é isso aí que Deus quer confrontar a nossa carne, o nosso eu, e nos ligar a Ele unicamente através de quê? Da pureza da equidade, do Evangelho. Uma vez que eu largo isso, por estar muito chato, e vou procurar um fervor, uma coisa que não é monótona, eu vou ter prazer no culto. Hoje eu já vi muitas pessoas, rapaz, eu fui numa igreja, eu gosto das pessoas do mundo na igreja quase, só quando eu me senti bem, sabe? Um negócio que não mexeu comigo. Então ele está procurando um prazer, um culto para ele, que favoreça, que mexa, que arrupie, que ele tem aquela adrenalina, aquela coisa. Então, nós estamos, nós abandonar a verdade, que para o nosso corpo é chato, é pesado, não é uma coisa tão atraente, não é atraente. Porque isso aqui é contra o nosso corpo. Aí eu vou ter prazer em qualquer culto que qualquer pessoa fizer que me anime um pouco, que me anime, que me controle um pouco o meu corpo. Então, eu abandonar isso, que é só isso, meu Deus, que bom. E por prazer e qualquer outra coisa relacionada a Deus e que não é verdade, o que é que infelizmente vai acontecer comigo? É Deus que vai enviar, olha só, Deus vai enviar a operação do erro. Por quê? Porque, rapaz, o cara não aceitou aquele, né? Eu ia lá na igreja quadrangular, o pastor, eu notava assim, eu ia isento. Eu não era batizado, não ia nada, eu ia porque eu tinha muita preocupação com o Bruno, meu filho, e os meninos, nosso time de futebol era tudo da igreja. Então eu só me chamava de Michael Jackson, eu só queria estar com os rapazinhos, sabe? Eu tinha preocupação com o Bruno para não pegar coisas erradas. Nada melhor do que a amizade de todo mundo da igreja. Aí ia para lá, começava o culto, começava o louvor, passava uns 30, 40 minutos de louvor no começo, com bateria, com tudo. Mas eu notava que o pastor ia aqui fazer o louvor, o pessoal cantava, mas o pastor era viciado em altas emoções, sabe? Começava o louvor, e enquanto ele não chorasse, ele não começava o culto. Então eu dizia assim, isso aí já é um vício. Ele era da minha idade, desde rapazinho ele era pastor. Eu falei, isso aí é a mesma coisa de um vício por bebida, por cocaína, a mesma coisa. Enquanto ele não chorasse, quando os meninos terminavam, deu o horário, mais um pouquinho, aí pronto. Se auto-emocionava, ele provocava emoção neles lá. Aí umas mulheres gritando e batendo o pé e outros fazendo coisas. Eu ficava ali frio. Eu falei, realmente eu não sou escolhido para ser santo. Crente bananeira, pega fogo. A igreja da minha irmã, eles têm uma banda, né, que toca, e não pode ser uma banda amadora. Tem que ser profissional. É do mundo, inclusive. Mas eles contratam e pagam para tocar lá. Porque querem a coisa animada, bonita, organizada. Não, lá também era assim, era tudo de banda, os músicos. Mas era da igreja, não? Porque já Era da igreja, mas eles tinham uma banda. Não, mas esse lá nem eram, porque eles são só contratados para Levar tocar. um Um entretenimento, né, para lá. Olha só no Antigo Testamento, bem genial, no Jeremias 6, só para a gente deixar bem como a Bíblia é maravilhosa. Jeremias 6, 19. Lá antigamente, aquele povo já. Jeremias 6, 19. Jeremias 6, 19. Então é uma outra lei. É uma mata lei. 6, 19. Ouve Israel, ouve ela. 19. Pode ler. Ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos.
porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Olha só. Deus falando com a terra, né? Diz que enviar, ó, Deus diz, né? Eu trarei, enviarei o quê? Bem? Mal. Sobre quem? Este povo. Aí quando nós falamos, o próprio fruto, olha só, o próprio fruto dos seus pensamentos. Se a pessoa está naquela maldade, naquela dureza e não busca mudar, se equilibrar, e não busca conhecer a Deus, não busca conhecer os estatutos do Senhor, ele não ama a verdade, o que é que vai acontecer para aquela pessoa? Dominar nem os pensamentos. Não vai dominar os pensamentos. Muito bom. E aí Deus está enviando o quê? Tudo isso por quê? Porque eles rejeitaram o quê? A palavra de Deus. Então, Antônio, na sua vida você demorou, como você foi pingado, mas não rejeitou. Agora o que rejeita? Saulo não rejeitou. Quer ver a ideia? E Saul rejeitou. E Saulo rejeitou. Porque Davi, todas as vezes que ele pecava, ele se derramava. É. A ficha caía, né? Veja Raabe, a meretriz. Olha a mulher reconhecida naquele tempo de prostituta. Quando ela viu os homens de Deus, ela temeu o Deus deles e arriscando morrer, ela escondeu os espias. Porque ela ficou com mais medo do Deus deles do que o povo dela matar ela. E ela naquela conversa e tudo, vem aquele plano dela não morrer com todos. E o que acontece? Ela obedece. Ela se entrega. Ela quer a salvação de quem? Do rei dela ou a salvação do Deus daqueles espias? A salvação do Deus daqueles espias. E ela obedece, se entrega, coloca o pano de escarlate e faz tudo. Já, como nós vimos os outros, o faraó na primeira não se voltou, não se quebrantou. Na segunda. Aí tem um momento que, como está dizendo lá, é Deus que endurece. Pois tá bom. De acordo com os teus pensamentos, com a tua própria maldade, Deus o quê? Tu vai se destruir lá. Isso, Deus entrega. Deus, às vezes, irmão, o pior castigo é quando nós somos entregues às nossas próprias paixões, nós mesmos. Romanos capítulo. É Romanos, rapaz, pense quando você é entregue a você mesmo. Já pensou? Quem teria coragem de pegar o que você pensa, que você acha de cada um de nós, ou que você. E botar aqui para nós assistir na televisão, na frente de todos nós? O nosso coração por completo. Quem teria coragem? Liga aqui, ó. De ligar aqui para nós, rapaz, vamos ver aqui, vai ficar passando. Cabinho. Aí vai estar em tudo o que eu estou pensando. Já pensou? O negócio é ferver. Isso aí pra vocês. Né? Então, mas isso aí, irmão, muito bom, que maravilha você fazer. Mas isso é se expor, é se quebrantar. É entender que eu posso ser o escolhido, como você falou bem. Né? Uma escolha boa, Isso, escolha. ou escolha ruim. O que é que nós vamos procurar? Se é a escolha Boa. boa. Então, a gente tem que estar, pelo que a gente nota aí na história bíblica, essas pessoas que teve a escolha boa, são pessoas que nunca mudaram de lado, né? Sempre estiveram, mesmo caindo, se arrependiam, Se arrependeram. voltavam e contavam e pediam perdão. Olhavam para e Deus. voltavam e tal. Isso. Eu estava analisando para mim mesmo, tá? Eu fiz muita coisa errada, sabe? E dessas coisas erradas, de muita coisa que eu fiz errada, eu vou dizer só uma que não quero. O pior inimigo, não tenho vergonha de dizer não. Era vício em jogo. Cheguei ao ponto, um dia, que eu perdi tudo. Ninguém tem que entender isso não, porque eu fiz tratamento com psicólogo, com psiquiatra, com grupo de jogo, com grupo de ajuda, tudo, e ainda tinha recaído. Que o meu pai foi lá em casa e disse assim para a Rose, vá-se embora, larga esse cara, não tem nada para você Foi não. comer, rapaz. E eu não tinha dinheiro nem para comprar um pão. Rapaz. E eu só restava a casa, nós pensando em vender, e eu, junto com toda essa desgraça, veio dificuldade financeira, desemprego, tudo. E não faz tanto tempo. E, assim, a gente pode dizer, não pelo lado financeiro, falar pelo financeiro eu estou muito bem, mas eu digo
caminho que Deus deu para mim ter o meu trabalho, ter o meu coisa. É sofrido, é tudo, mas eu estou constantemente louvando e agradecendo, Amém. porque é a oportunidade que Deus deu. Aí eu estava analisando, meu Deus, porque o Senhor, dia desse, eu sozinho comigo, né? Tipo, isso é muito bom para mim. Se eu fizer uma retrospectiva, eu não tinha escapatória para mim, não. Naquele dia que meu pai ficou lá, tá? Aí eu estava analisando, tudo tá certo assim. Aí, mexendo, procurando uns documentos, eu achei uma carta que eu escrevi para Deus em 2017. Olha só, tá vendo? E a carta está aqui, sabe? Toda rasgada. Pois é, eu vou redigir ela, atualizar, agora não pedindo, sabe? Agradecendo. Agradecendo. Amém. Que Pois bom, é, eu cara. acho que é por isso que esse relacionamento, né? Tá vendo só? Dentro da minha carteira, né? Você foi conversar com quem? Com Deus. Com Deus. Dia 17 de 4 de 2017, ó, não faz tanto tempo, né? Mas não, Estamos em não. 2024, 7 anos, né? 7 anos. Era um dia que eu estava arrasado financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, Foi mesmo. moralmente. Tava lá Tava no tijolo. comendo com Hã? os Estava na lama filho mesmo. pródigo. Tava. Mas tem lugar melhor para se voltar quando está ali mesmo. Uhum. A gente não quer nunca chegar lá. Né? Eu acho que eu posso ler? Pode. Eu acho que dá para ler. Meu Senhor Jesus Cristo, hoje te peço grande misericórdia. Sou grande pecador, estou tentando mudanças na minha vida. Reconheço que não sei o que cortou. Não sei o que tem acontecido comigo e com minha família. A culpa é minha. Deposito em ti toda a minha confiança para a minha vida e para a minha família de agora em diante. É contigo. É comigo e o Senhor. Eu te adoro, te louvo. Honra e glória a ti, através de Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. E todo amor e santidade serão ligados a ti. Acho que é isso. Bom. Oração. Ele contou o secreto a Deus, né? Nesse Para momento, Deus, só tu, Deus, me pode tirar deste furo aqui. Foi para a E pessoa. Deus escutou, né? Tá vendo? Não se escuta, quando nós pedimos, ele escuta. Aquele meu funcionário, Ele ele saiu com o dinheiro que eu dei, está montando um negócio de fazer torresmo. Tá. O teu funcionário. Já está começando a visitar alguns lugares que Que ele já ia. eu fabrico, que eu forneço. Na outra... Eu não me preocupo com isso. Que bom. Eu só tenho dó dele. Porque quando você começa as coisas erradas, não pode dar certo. Tendência da errada. Outra coisa, um dia desse, eu estava ouvindo coisa que acontece, né? Na hora que eu quero ouvir lá, em vez de estar ouvindo música normal, eu ouço música evangélica. Tem uma caixinha de som que eu boto lá dentro e tal. Rotei aqui do celular. Aí estava passando aquela música do irmão Lázaro. Que eu quero tanto, Sei. né? Aí ele falou, vagabundo é um cara desse, que era viciado em cocaína e tentou ser santo. Aí eu falei, não, é louvável uma pessoa que vivia no erro e se converte a Jesus ter uma vida santa. E tem mais, ele tinha uma instituição de cuidar de crianças que passavam o dia todo lá, comiam, faziam curso, mais de 1000 crianças. É louvável uma pessoa dessa. Lá Deus existe Deus para nada, dessas coisas, tá. Então, mostra, diferente da prostituta, que não quer ir para o lado certo. Né? Justamente, ele está endurecendo cada renovação dele. Não quer de jeito nenhum. E vai para a igreja. Vai para a nossa, vai para outra, lá da mulher dele. Mas só aumenta mais, é o castigo, aumenta mais o prejuízo, porque
fique longe, né? Acaba não amando a verdade, não dando o valor que ela tem. Uhum. O que eu acho mais terrível nesse negócio no mundo evangélico, quando esses pastores caem, né? É normal o ser humano. Todo tipo de cair, depois levantar, né? Infelizmente. Mas quem está no topo é a luz, é a inspiração, né? Você vigiar mais. É ser humano, né? Ser humano, juntamente com Deus. Mas, como Jesus ele falou para os irmãos, irmão, o Espírito está, mas a tua carne é fraca. Então, ore para não cair em você. Muito bom. Obrigado, irmão. Obrigado, Francis. Muito bom. Muito bom. E terça-feira foi muito bom aquela dinâmica também, né? Foi. Nós lendo ali, mas Sim. ficou bem concentrado. Ficou e acompanhando, né, a leitura. É assim, de a pouquinho Deus vai entrando na mente nossa, né? Olha, Olha, Santo Deus, amado Pai, só temos a te agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu e ter nos resgatado, Senhor Deus, da maneira que nós vivíamos, Senhor Deus, para o mundo, Senhor Deus, sem valor, mas para ti, Senhor Deus, com essência, a tua imagem e semelhança. Por isso que o Senhor não poupou e pagou um alto preço. Entregou seu Filho Jesus Cristo para morrer em prol de cada um de nós, Deus, para nos resgatar, Senhor Deus, para perdoar as nossas ofensas. O Senhor não esperou que nós viéssemos dar sinais de pessoas boas. O Senhor contempla e sonda os corações. É por isso que desde o começo o Senhor procurou a comunicação com o homem, intimidade profunda. Infelizmente, Senhor Deus, somos maus, Senhor Deus. Temos pecado que está à nossa porta batendo, Senhor Deus, por desejos nossos, por cobiça, por maldade mesmo. Mas, Senhor, nós te pedimos, aumenta a nossa fé, Senhor Deus, em relação a ti. Compulge os nossos corações, Senhor Deus. Assim como foi compungido o coração de muitos servos teus, Deus, como nós bem falamos aqui, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, nos inclinarmos e amar a tua verdade, Senhor Deus, que é firme e está estabelecida. A tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz, é lâmpada para os nossos pés, Senhor Deus. A tua palavra, Senhor Deus, a qual nós precisamos, Senhor Deus, para viver aqui nessa terra e nela, Senhor Deus, termos a vida eterna, não pelo nosso mérito, mas pela tua misericórdia e pelo teu amor por cada um de nós. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que nos faz dar fruto, que nos transforma, Senhor Deus, que nos limpa, que nos purifica, que possamos buscá-la, Senhor Deus, muito mais do que o ouro e muito mais do que a prata. Muito obrigado pela tua palavra que está no coração de cada irmão que aqui está, Senhor Deus. Não está apenas registrado, Senhor Deus, em folhas, que é importante, mas que ela venha sair dessas folhas e venha para nossas vidas, Senhor Deus. E assim nós venhamos nos amarmos, nos edificarmos uns aos outros, considerando, estimulando em momentos maravilhosos e eternos como esse, Senhor Deus. Compartilhando a tua palavra que não está apenas escrita, Senhor Deus, em folhas, mas está escrita em nossos corações, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, como irmão, bem, Senhor Deus, sermos a boa escolha, Senhor Deus. Que possamos nos inclinar para ti e amar a tua verdade, e fugir, Senhor Deus, do prazer, e fugir, Senhor Deus, do olhar para a iniquidade. Nos dá equidade, Senhor Deus. Nos dá retidão, nos dá pureza, pois nós não temos isso, Senhor Deus, por completo, infelizmente. O pecado nos manchou, Senhor Deus, nos deixou algumas sequelas, mas nos transforma, Senhor Deus, para o louvor e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos no teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória ao Senhor, você sabe por que o pessoal fala a verdade nua e crua? Uma vez eu ia falar.